Olá, pessoal, você que está na reta final para prestar o exame da OAB, primeira fase, em plena pandemia, eu torço muito pelo seu sucesso, eu acredito em você. E uma das questões mais estudadas aí por aqueles que estudam, que se dedicam a estudar o desenvolvimento humano, as pessoas de sucesso, elas acreditam nelas mesmas. Você precisa acreditar em você, porque você já está preparado. E eu quero te ajudar aqui na matéria Direito Administrativo. Eu sou o professor Marcelino Fernandes. Se você quer me seguir no Instagram, se você tem um Instagram, coloca lá Coronel_Marcelino, que você vai ter coisas legais lá de direito, de desenvolvimento humano, de programação neurolinguística, de coaching, enfim, só coisas legais para você e está lá disponível, tudo de graça. Vamos ao que interessa, direito administrativo na veia. Vou fazer uma aula resumão aqui para você de 40 minutos, créditos à diretora de imagem e som, Camila Dias, que vai me avisar quando faltar 5 minutos. Eu quero dizer para você o seguinte: a gente seleciona aquilo que mais cai e a gente vai fazer um resumão disso para você. Eu quero que você entenda, dentro do direito administrativo, a administração pública. E aí a gente vai fazer assim, ó. Administração direta. Então, a direta, que você vai ter a esfera federal, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Ok? Aqui são as chamadas pessoas jurídicas de direito público interno. Mas calma, que você pode ter uma pegadinha aí já de primeira. Quando você estuda a administração pública indireta, você terá também pessoas jurídicas de direito público, que é o caso das autarquias. Tanto isso é verdade, que se você for no artigo 41 do Código Civil, você vai ver que são pessoas do direito público. Aí você vai ver no inciso 1º, União, Estados-membros, territórios, quando houver, Distrito Federal, municípios, autarquias, inclusive as associações públicas, que são autarquias interfederadas ou multifederadas, como alguns preferem. E as fundações públicas, quando criadas por lei, pessoas jurídicas de direito público, chamadas fundações autárquicas. Mas as fundações geralmente são pessoas jurídicas de direito privado. Elas entram aqui, ó. Lembrando que elas podem ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. Essas fundações não são aquelas fundações do terceiro setor, fundações de apoio, que não pertencem à administração pública. Ok? Tranquilo até aqui? As empresas públicas. Empresas públicas, vou falar delas daqui a pouco. E as sociedades de economia mista. Vamos lá. Aqui, quando eu falo de administração pública direta, eu estou falando de serviço centralizado. Ok? Neste caso,
estes entes aqui terão órgãos públicos. Órgãos públicos. Lembrando que estes órgãos públicos não são personalizados juridicamente. Professor, o que quer dizer isso? Não tem CNPJ? Não, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: se você está num órgão, pega um órgão da administração pública federal, a Polícia Federal. Você entra num prédio da Polícia Federal e sofre um dano qualquer lá, cai um equipamento em você, ou um agente público te trata mal, te agride, achando que você era um criminoso e você era uma testemunha, enfim, você sofre um dano dentro da Polícia Federal, que pertence ao Ministério da Defesa, da Justiça, que por sua vez, Ministério da Justiça, que por sua vez pertence à União. Muito bem. Você vai mover uma ação contra quem? Contra o agente causador? Não. Você vai mover uma ação contra o ente federativo no qual pertence o órgão. Ou seja, neste caso, a União. Por isso que já entrando no tema responsabilidade civil do Estado, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que está escrito lá? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis no caso de dolo ou culpa. Ou seja, você não move ação nem contra o agente e nem contra o órgão. Isso é o princípio da imputação volitiva. Imputação volitiva. Meu Deus, o que é isso? Princípio da imputação volitiva. Você não move a ação contra o agente ou o órgão, você move a ação contra o ente federativo a qual pertence ao órgão. Pela teoria do órgão, inclusive, que é adotada no Brasil. Então, esta responsabilidade civil aqui, ela é baseada na teoria do risco administrativo, que é a chamada responsabilidade civil objetiva. O que é isso mesmo? Eu só preciso provar a ação ou omissão do agente. Eu preciso provar o dano sofrido pela vítima. E eu preciso provar o nexo causal. Ou seja, eu não preciso provar a culpa do agente. Esta é a regra, que comporta honrosas exceções. Lembre-se disso. Então, aqui para essas pessoas. Agora, quando eu venho para cá, aqui são consideradas entidades, e estas entidades aqui, elas têm personalidade jurídica. Vamos lá. Autarquia, pessoa jurídica de direito público. Então, pessoa jurídica
direito público. Aqui pode ser tanto pessoa jurídica de direito público como privado. Aqui sempre pessoa jurídica de direito privado. E aqui idem, pessoa jurídica de direito privado. Autarquias prestam serviços anteriormente prestados pelos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, de interesse. Fundação pública, pessoa jurídica de direito público ou direito privado, também não visa lucro, presta serviço. As empresas públicas e sociedade de economia mista têm características semelhantes e têm as diferenças. O que elas têm de semelhante, professor? Elas são semelhantes porque ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Ambas devem, porque a função dela explorar a atividade econômico-financeira. Pode ser por prestação de serviço ou pode ser até uma entidade financeira, um banco. Quer dizer que aqui é banco, professor? Sim, pode ter banco. Pode ter banco, sociedade de economia mista? Sim, vou dar um exemplo dos dois. Empresa pública, banco. Caixa Econômica Federal. Sociedade de economia mista, banco. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Então, são semelhanças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Mas elas têm diferença. Diferença na composição do capital. Empresa pública, o capital é 100% público. Por isso que uma empresa pública não vai ter ações na bolsa. Sociedade de economia mista, o nome está dizendo, o capital pode ser misto com a detenção da maioria do poder público. Então, neste caso, você pode comprar ações do Banco do Brasil? Sim. Você pode comprar ações da Petrobras? Sim, porque são sociedades de economia mista, regidas eminentemente pelo direito privado, ou seja, o civil e empresarial. Depois dá uma olhadinha no artigo 173 da sua Constituição, antes de ir para a prova da OAB. Ok? Tranquilo até aqui? Não perca testes nesse tema. E quando houver aqui responsabilidade civil causada por uma dessas entidades, é direto, porque elas têm personalidade jurídica, diferente dos órgãos públicos. Não vão esquecer isso? Olha lá, não vai perder teste fácil, hein? Isso aqui é um teste fácil para você. Só que a administração pública, ela é regida quando você vai lá no artigo 37 caput da Constituição Federal. A cabeça do artigo, você tem os 5 princípios que regem a administração pública direta e indireta. O famoso LIMP. Ou seja, você tem a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Então preste atenção aqui, ó. Legalidade é objetiva, eu só posso fazer aquilo que a lei determina ou que a lei permita que eu faça. Impessoalidade, porque a finalidade é o interesse. Legalidade é o interesse público.
moralidade, ou seja, fazer aquilo que é honesto para a administração, conduta moral ilibada. Por isso que temos a lei de improbidade administrativa, que combate os atos de improbidade. Quais são eles? Você lembra dos 3 mais famosos? Enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação de princípios. Ok? Publicidade, a administração é pública e público deve ser os seus atos. É a regra publicar, comportando honrosas exceções de segurança nacional, defesa do Estado. Você pode ter aí, por exemplo, numa investigação, já que a polícia é um órgão do executivo, quando ela baixa uma portaria de investigação, naquele momento é sigiloso. Quando eu tenho uma licitação e eu vou fazer, por exemplo, um edital, e aí eu vou receber propostas, tem o princípio do sigilo das propostas. Porém, isso é momentâneo, depois a publicidade deve vir à tona. E o princípio da eficiência, que é o rendimento funcional, busca da perfeição e a presteza. Rendimento funcional, fazer mais com menos. Busca da perfeição, gestão pela qualidade. E a presteza, que é fazer a coisa rápida, a coisa dentro de um prazo razoável. E um trâmite célere, é o que diz também lá o 78 do artigo 5º da Constituição Federal, quando fala dos processos administrativos. Muito bem, agora que você já tem os princípios que regem a administração pública, ela é feita para quê? Essa administração, ela é feita para praticar atos administrativos, ou seja, ato administrativo. O ato administrativo que é uma manifestação de vontade unilateral da administração pública para transformar algo no mundo jurídico, visando o interesse público. Existem os requisitos do ato administrativo. Requisitos são elementos constitutivos do ato, ou seja, todo ato deve ter estes requisitos. Da onde isso é tirado, professor? Isso é tirado do artigo 2º da Lei 4717 de 65, que é a Lei de Ação Popular. Lá está contrário senso, já que eu falo que o ato pode ser declarado nulo, se não houver, por exemplo, a autoridade for incompetente. Então, o requisito é a competência. Competência que deriva sempre de lei, portanto, é um requisito vinculado. Você tem o motivo que é, para fins didáticos, a causa do ato, onde eu posso ter tanto motivo vinculado, como motivo discricionário. Muito bem. Eu tenho ainda a finalidade como requisito, que será sempre o interesse público. Sempre o interesse público, professor, sempre o interesse público. Mesmo o interesse público primário ou secundário.
ou seja, vinculado. Aí eu tenho o objeto, que é o conteúdo do ato. E ele responde ao motivo, ou seja, ele pode ser tanto vinculado como discricionário. E, por fim, a forma do ato, que é a exteriorização do ato, e sempre derivada de lei. Por isso, vinculado também. Então, note que se cair aqui, ó, um teste do tipo, quais são os requisitos que serão sempre vinculados? Competência, finalidade e forma. Quais serão os requisitos que podem ser vinculados? Motivo e o objeto. Motivo e objeto formam o mérito do ato. Então, o que vai dizer o mérito do ato administrativo são os requisitos motivo e objeto. A extinção do ato administrativo se dá de várias formas, porém, eu quero frisar 3 aqui com você. Anulação, revogação, caducidade. Eu vou falar também da cassação para não ter problema depois, vai que cai, né? Então vamos lá, ó. Anulação é questão de ilegalidade. Então o efeito aqui retroage, ex tunc, retroage ao status quo. A revogação, ela é discricionária. Ou seja, pautada em oportunidade e conveniência. Pautada em oportunidade e conveniência. A caducidade, lei, retira o efeito do ato. Ou seja, uma lei posterior retira o efeito do ato. Cuidado, essa caducidade não tem nada a ver com a caducidade do contrato, que eu vou falar daqui a pouquinho. Talvez seja o último assunto, mas eu falo. Aqui é uma lei que retira o efeito do ato. E a cassação é uma punição. Ou seja, o beneficiário do ato deixa de cumprir regras para sua utilização. É o típico ato administrativo de licença para dirigir, você bebe, bate o carro, tal, vai dirigir. É suspensa a sua carteira, você dirige com a carteira suspensa, aí você vai ter ela cassada, porque você não cumpriu regras para a utilização dela. Ok? Requisitos não se confundem, olha só, com os atributos do ato. Atributos do ato. Discricionariedade, autoexecutoriedade,
coercibilidade e presunção de legitimidade e também presunção de veracidade. Isso aqui são o quê? Atributos do ato administrativo. Então vamos lá, discricionariedade, pautada em oportunidade e conveniência. A autoridade vai analisar se aquilo é oportuno e conveniente. Diferente da vinculação, que é a determinação legal para que se faça algo. Autoexecutoriedade, atributo pelo qual eu não preciso pedir ao judiciário para praticar aquele ato. Coercibilidade, ação imperativa do Estado. Geralmente uma punição forte, exercida no poder de polícia. Inclusive, esses três aqui, ó, são pressupostos do poder de polícia. Olha só. E a presunção de legitimidade, que além de ser um atributo, é um princípio de administração, né? Presume-se legítimo o que o agente público pratica. E a presunção de veracidade? Presume-se verdadeiro o que o agente público diz, ou seja, a soma desses dois vai dar aquilo que você conhece de fé pública. Ok? Tranquilo até aqui? Eu quero falar para você agora de bens públicos. É um tema recorrente. Os bens públicos, eles vão estar lá a partir do artigo 98 do Código Civil. Isso mesmo. Até o 103 do Código Civil. Código Civil, olha lá. E qual é a definição que está lá no 98? Que são os bens pertencentes ao domínio das pessoas jurídicas de direito público. Aqui comigo, ó. Os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. E os demais são particulares, seja quem for. E aí você tem uma classificação dos bens públicos. Olha lá, não vai perder o raciocínio, hein? Primeiro deles, uso comum do povo, que são as praças, as ruas, os logradouros, os mares, são considerados bens afetados, consagrados ao povo. Aí você tem o bem de uso especial. O bem de uso especial traz como são os prédios destinados à prestação de serviço público. O prédio de um quartel do Corpo de Bombeiros, o prédio de um tribunal de justiça, são bens de uso especial. Também são afetados. E, por fim, você tem os bens dominicais. Ou também dominiais, se aceitam as duas grafias dominicais, que são os bens disponíveis, no qual ele pode usar como direito real, direito pessoal, para inclusive fazer renda. Quando eu tenho a transmutação dos bens, eu falo que eu tenho a desafetação
no sentido do uso comum do povo para dominical, do uso comum do povo para especial e do uso especial para dominicais. Lembrando que se for um bem imóvel, eu preciso de autorização legislativa. E se for um bem móvel, uma ambulância, uma viatura policial, um caminhão do corpo de bombeiro, eles vão ficando velhos, em desuso. Eu preciso de um ato de descarga chamado de desafetação, e aí sim eu posso fazer o leilão daquele bem, porque eu transformei, né, aquela viatura, aquela ambulância, aquele caminhão, num bem disponível. São disponíveis também as terras devolutas, aquelas terras originárias das capitanias hereditárias das Sesmarias, e os terrenos de marinha, aquela faixa litorânea, que pertencem à União. Pertence à União. Os bens pertencentes à União estão lá no artigo 20 da Constituição Federal. Bens pertencentes à União. Vou tomar uma água aqui, rapidinho, para a gente fazer essa revisão. Mas o tempo não para. Então eu quero que você, dentro do seu raciocínio lógico, você venha comigo agora para você entender um tema importantíssimo referente aos bens públicos, que são as suas peculiaridades ou características. Os bens públicos, quando forem de uso comum do povo e de uso especial, eles são inalienáveis. Professor, eu não posso vender? Não. Eles não podem ser dados em garantia. Os bens públicos, todos eles, todos, hein, dominicais, inclusive, pode ser dado em garantia. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. O bem público é imprescritível, ou a característica da imprescritibilidade do bem público. O que quer dizer isso? Meus caros futuros advogados e advogadas, prescrição não é decurso de prazo no tempo? Então eu tenho tempo, vou perder um direito porque eu não exerci. Se o bem público é imprescritível, qual que é a consequência disso? A consequência é você não poder usucapir o bem. Ou seja, trocando em miúdos, os bens públicos são insusceptíveis de uso capião, ou da uso capião. Isso está na Constituição, isso está no Código Civil, lá no 102. Beleza? Tranquilo até aqui? Eu quero falar para você, vamos voltar nesse cantinho aqui, eu quero falar para você, ó, de duas diferenças de retomada do poder público pela administração do contrato dado em concessão. Eu quero falar para você da encampação, eu quero falar para você da caducidade. Ou seja, a encampação é a retomada do serviço da concessionária pelo poder público. Eu preciso ter três coisas aqui. Vou até dar um espaço aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu preciso ter três coisas aqui. Interesse público. Ó. Interesse público.
Lei, indenização. Para encampação, eu tenho que ter interesse público, lei e indenização. Para a caducidade, que é diferente dessa caducidade. Aqui, essa caducidade é quando a concessionária pisa na bola, deixa de cumprir cláusulas contratuais. E, neste sentido, é aberto um processo de caducidade, garantido o contraditório e a ampla defesa. Então, olha só, não vai perder teste. Caducidade do contrato é processo. Caducidade do ato é legislação que retira o efeito do ato. Vocês entenderam essa diferença? Não vai perder teste por essa bobagem. E o último assunto, duas coisinhas que eu quero falar para você. A diferença na intervenção do Estado na propriedade. Limitação administrativa e servidão administrativa. A limitação administrativa, ela é geral, gratuita, ela é a própria essência do poder. Ela é a própria essência do poder de polícia. A servidão, ela é individual. E ela indeniza se houver dano. Agora, ambas são permanentes. Ambas são impostas, é o poder público querendo restringir o seu bem. Então, é muito importante que você não vá para a prova sem conhecer as diferenças entre a limitação administrativa e a servidão administrativa. Agora, cuidado, que não pode confundir isto com a requisição administrativa. Porque na requisição, o grande pressuposto é o iminente perigo público. Requisição administrativa, iminente perigo público. Pessoal, consegue aí? Camila Dias, consegue dar um close nos dois quadros, bem distante aí, ó. Pá. Aí, ó. Dá uma congelada aí. Isso. Pessoal, eu quero que você passe da UAB. Eu espero ter acertado aqui, ó, com essas informações, pelo menos aí dos 6 testes, um 7, tá bom? De direito administrativo. É o que eu desejo para você nesta prova. Esta UAB já é sua. E não esquece de me seguir nas redes sociais, Coronel Marcelino, Professor Marcelino Fernandes, se for no Instagram, Coronel_Marcelino. Sucesso a todos, até mais, e olha, fica de olho no Legale que tem coisa boa para você.